Olá a todos! Hoje venho falar-vos do livro A Sangue Frio, do Truman Capote, bem como do filme Capote, que saiu há poucos anos. O A Sangue Frio é um livro que dispensa apresentações, é talvez um dos mais conhecidos do Capote, se não o mais conhecido. Eu já tinha lido A Boneca de Luxo, que não tem nada a ver com este livro, é pura ficção, enquanto este é considerado o primeiro romance não ficcional, digamos assim, uma espécie de novo jornalismo, e é por isso que ele é tão conhecido e tão aclamado, digamos assim. Este livro, calculo que muitos de vocês já saibam, mas retrata a história verídica de uma família de uma cidadezinha chamada Holcomb, que fica no Kansas. O crime aconteceu em 1959 e foram assinados os 4 membros da família Clutter: o pai, a mãe, um filho e uma filha. Eles tinham outros filhos, mas que já eram casados e viviam noutros sítios, e portanto escaparam a este crime, que na altura foi apelidado assim de um crime hediondo. O Capote soube deste crime, que de facto aconteceu em 1959, em novembro. O Capote soube deste crime por uma notícia que saiu no New York Times na altura, e chegou ao Holcomb cerca de um mês depois, ou seja, pouco antes do Natal. O Capote basicamente abandonou quase a sua vida e foi para lá, porque esta notícia o intrigou bastante, sobretudo porque as pessoas daquela cidadezinha, que tinha cerca de 250 pessoas, ficaram aterrorizadas, porque os Clutters eram uma família que toda a gente gostava, ninguém tem nada a apontar, e se foram assassinados daquela forma tão cruel, o que é que lhes poderia acontecer a eles também? Ou seja, as pessoas deixaram de ser de noite, basicamente tinham sempre as luzes ligadas, viam sempre aterrorizadas, não confiavam em ninguém, porque se aconteceu a eles, que nunca faziam mal a uma mosca, digamos assim, que fora a todos os outros, não é? Com todas as suas quesílias, digamos assim. Portanto, o Capote abandonou a sua vida, basicamente, foi para o Holcomb, e ele e a sua amiga Harper Lee, já lá chegaremos, e portanto foi perceber o que é que se passava aqui, tentar perceber o que crime era este e o que é que o despolutou. Portanto, ele vai para a cidadezinha, conhece os polícias que estavam a investigar este crime, os amigos da família, os vizinhos, tudo. Vai fazer uma espécie de investigação. Portanto, isto no final de 1959, e a história só começa a ser publicada em 1965 em capítulos no New York Times, e depois em livro em 1966, dando origem ao filme em 67. Aliás, esta capa é do filme. Portanto, o livro, no fundo, não conta nada de novo. E era aqui que eu queria chegar. Eu tinha curiosidade com ele porque também eu estudei jornalismo em tempos, embora depois tenha acabado por exercer outro ramo da comunicação. O bichinho ficou aqui e, portanto, eu tinha curiosidade de conhecer esta espécie de novo jornalismo, porque este livro, embora eu não tenha lido nenhuma cadeira do meu curso, há sítios onde isso acontece. E portanto eu tinha curiosidade com ele e foi por isso que eu quis ler. Só que tive aqui um dilema com este livro, que era: se por um lado, jornalisticamente falando, eu percebi este livro, do ponto de vista literário eu não gostei nada. Vamos ver se me consigo explicar. Este livro não conta absolutamente nada de novo, ou seja, nós sabemos quem é que morreu, como é que foi assassinado, quando, onde, porquê, por quem. Portanto, desde o início nós sabemos quem são os culpados, portanto, nada de novo. E por isso mesmo ele está escrito como as notícias, não é? Portanto, começa do mais importante para o menos importante. Tanto quando é preciso cortar uma notícia, nós cortamos no final e ficamos a saber o básico na mesma. E aqui foi exatamente a mesma coisa. Portanto, ele primeiro diz tudo o que aconteceu e depois vai conhecer os assassinos, perceber a sua infância. Pronto, basicamente aquilo quase que ele está aqui a transmitir é que nós somos fruto muitas vezes do nosso passado, muitas vezes até quando éramos crianças, e que uma infância mais atribulada depois dá origem a adultos mais problemáticos, digamos assim. Portanto, no fundo, o Capote passou vários anos da sua vida, não em exclusivo, mas muitas vezes de forma obcecada com este crime, com estes assassinos, sobretudo com um deles, portanto eram dois, era o Perry e o Hickok. Portanto, ele ficou completamente obcecado pelo Perry, que salvo erro era este aqui. No filme, este é o ator, obviamente, mas são mesmo muito parecidos. No filme de 67 são muito parecidos os assassinos com os assassinos reais. Portanto, sempre querer divagar aqui muito. Porque é que, do ponto de vista literário, eu não gostei muito do livro e acabei por lhe dar 2 estrelas, apenas porque reconheci o mérito do Capote. Porque
eu não consegui gostar de nenhuma dos personagens. Eu não consegui sentir empatia nem com a família, nem com os vizinhos, nem com os criminosos, com ninguém. E portanto, se no início, epá, aconteceu um crime, vamos ver o que é que se vai passar aqui e tal, uma pessoa fica entusiasmada, não é? Entusiasmada com o assassinato, mas vocês percebem. O interesse vai diminuindo, quando eu gosto que seja precisamente o contrário num livro. Aqui isso não acontece. Portanto, eu confesso que eu, leitora da Agatha Christie e afins, estava na expectativa de que, uau, isto no início são estes assassinos, mas vai haver aqui uma reviravolta e vão ser outros. Não. Isso não acontece. Portanto, não vão com a expectativa de encontrarem aqui o típico policial, não é? O típico livro Agatha Christie, ou o típico policial nórdico, porque isso não vai acontecer. Foi por isso também que eu decidi ver o filme chamado Capote. Claro que isto em inglês não se diz capote. Estou a dizer isto de uma maneira muito aportuguesada, mas vocês compreendem. Eu decidi ver o filme mais porque tinha curiosidade com o Capote do que propriamente com as personagens. O filme é sobre o autor, não sobre esta obra em específico, mas uma boa parte da vida do autor, alguns anos da sua vida, foram de facto quase vocacionados para esta história, para este crime. Portanto, o filme foca-se muito na relação dele com o Perry, embora o Capote na altura tivesse outra pessoa. Mostra também a amizade do Capote com a Harper Lee, que era uma coisa que eu confesso que eu desconhecia. Eu já tinha lido, como vos disse, Boneca de Luxo, mas na altura não tinha pesquisado muito sobre o Capote, então fiquei a saber que o Capote e a Harper Lee eram amigos de infância. Quem leu Mataram o que tu via provavelmente lembra-se de uma personagem que havia lá, que era uma amiga de infância da personagem principal, que basicamente só vinha passar as férias na casa ao lado dela, na casa das tias. Era precisamente o que acontecia com o Capote. Eles conheciam-se durante a infância porque o Capote vinha passar o verão na vizinhança. E portanto ele e a Harper Lee tornaram-se amigos na altura. Aliás, ele nem lhe chama Harper, chama-lhe Nell, salvo erro, que é o primeiro nome dela. Mas embora sejam amigos de infância, o Capote, que é assim muito egocêntrico, muito megalomaníaco, tem uma certa inveja dela, sobretudo porque na altura em que ele foi investigar este crime, ela tinha acabado de publicar o Mataram o que tu via, que foi um sucesso, e a seguir o livro foi adaptado para o cinema. E ele tinha aquela inveja dela, e ela, com o passar dos anos, também não gostou muito, não é, dessa falta de amizade, de demonstração de afeto da parte dele. Portanto, isso depois a amizade deles acabou por ser melindrada com o tempo. E de facto, eu tenho que admitir, eu sou muito mais fã do Mataram o que tu via do que algum dos dois livros do Capote que eu tenha lido, embora tenha gostado mais do Boneca de Luxo. Porque apesar daquela personagem principal ser uma louquinha, uma deslocada, no bom sentido, acho que causa mais empatia do que estes. Nesse livro, portanto, percebemos melhor a relação que o Capote desenvolveu sobretudo com o Perry, portanto, como eu disse, um dos assassinos, com o outro nem tanto. O que, entretanto, eu descobri nas minhas pesquisas foi que, salvo erro ano passado, descobriram um texto que teoricamente terá sido escrito pelo outro criminoso, portanto, ele era apaixonado pelo Perry, e havia o outro criminoso que era o Hickok. Descobriram um texto dele, com cerca de 20 páginas, em que basicamente ele diz que o crime aconteceu por outro motivo que não aquele que é descrito aqui. Porque na verdade eles foram assaltar a casa e roubaram meia dúzia de tostões, porque os Clutter, como toda a gente sabia, nunca tinham muito dinheiro em casa, nem joias, nem nada de grande valor, porque era uma paranoia até do próprio pai, digamos assim. Portanto, foi um crime que resultou em meia dúzia de centavos. Não era centavos, mas vocês percebem. E pronto. Para quê, não é? É isto que se pergunta. Portanto, também, esta é uma das críticas que apontam ao Capote. É que, por exemplo, ele não registava as entrevistas que fazia. Há uma cena no filme em que ele basicamente diz que se autotestou e consegue memorizar 94% daquilo que lhe dizem. E há uma cena no filme em que ele de facto está com a família de um dos polícias que estavam a investigar este caso, e ele próprio lê um texto e ele repete-o logo de seguida, portanto, quase para justificar aqui esta memória do Capote. No entanto, a verdade é que se percebe pelo filme, e de certa forma fica aqui subentendido que ele tem uma relação especial com o Perry e quase uma tentativa de se comparar com ele pelas coisas que lhe aconteceram na infância, e depois justificar o crime que ele acabou por cometer e as opções que tomou ao longo da vida. Mesmo assim, eu confesso, eu não senti empatia com eles,
Na verdade, nem senti empatia com o Capote, por muito que quisesse ter visto o filme, que era mais focado na vida dele, mas não consegui sentir empatia nenhuma. Aliás, o próprio filme que é focado no Capote, eu acho que consegui sentir mais empatia com a Harper Lee. Portanto, não é? Pronto. Se é um livro que eu recomendo, é porque é um género literário um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados. Não recomendo esta edição, de todo não. Mas é um livro que eu se calhar não vou reler, apesar de eu querer noutra edição, porque acho que é daqueles livros que devemos passar por ele. Não nesta edição, de facto não. Mas não é um livro que eu vá reler, não é um dos meus favoritos da vida. Embora, lá está, a única coisa que me fez pensar acerca deste livro é que pode acontecer a qualquer um. Boas pessoas, más pessoas. Muitas vezes o crime não escolhe classe social, nem simpatias, nem nada. Portanto, aconselho a leitura. A mim não me fascinou, mas sei que muita gente gosta e vale a pena pela experiência. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se for o caso, boas férias e eu vejo-vos numa próxima. Adeus!